Olá pessoal da disciplina de História e Fundamentos da Geografia, do nosso curso de Licenciatura em Geografia, modalidade à distância. Um abraço para todo mundo aí que nos assiste aí nos diferentes polos, nos nossos 5 polos de apoio presencial. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu nesse momento falo no começo da noite, está começando a escurecer, falo aqui da sala onde ficam a maioria dos docentes do nosso curso de Licenciatura em Geografia, na URGS, campus Litoral Norte, aqui em Tramandaí, próximo à divisa com o Osório. Estou gravando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso módulo 3, mas antes de falar do módulo 3, cabe lembrar que o nosso módulo 2, que se encerrou ontem, tinha uma tarefa avaliativa que era a análise do livro didático, né? Tem uma tarefa. Queria lembrar que nem todo mundo enviou essa tarefa ainda, por favor não deixe de enviar, que por mais que seja com algum atraso, não há problema de enviar com algum atraso, né? A gente vai discutir essa questão, mas por favor não deixem de enviar a tarefa avaliativa, certo? Toda semana vai ter uma tarefa avaliativa, por favor não deixem de enviar. Muito bem, falando do módulo 3, que deveria ter começado ontem, mas como era 1º de abril, né, a gente achou um pouco estranho. É uma brincadeira, né? A gente está preparando com os tutores aqui as tarefas para essa semana. E aí, justamente para a gente não se perder, foi alertado de que tinha que ter um roteiro para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo, tá? Fiz um roteiro, olha que organizadinho, gente. Tá bem organizado, né? O roteiro do professor aqui. Sacanagem, gente. Para essa semana, no nosso módulo 3, a gente vai falar da geografia, ou melhor dizendo, do pensamento geográfico na Antiguidade, na Idade Média e dos pressupostos básicos da geografia, tá, gente? A partir de agora, a gente vai numa certa evolução do pensamento geográfico lá desde um tempo muito antigo até chegar aos dias atuais. Então, nada melhor do que a gente começar falando da geografia da Antiguidade, da Idade Média e dos pressupostos da geografia. Para isso, tem lá nos textos de apoio, naquela pastinha chamada textos de apoio, 2 livros que vão ser fundamentais agora nas próximas semanas. Um é este livro aqui, Geografia e Ciência da Sociedade, do Manuel Corrêa de Andrade, e o outro, este livro aqui, Geografia, Pequena História Crítica, do Antônio Carlos Robert Moraes, ok? Para esta semana, vocês lerão 2 textos. O capítulo 2 e 3 do livro do Andrade, isso aqui, eu até deixei separadinho, tá? Pouquinhas folhas, que é um texto mais fluido, digamos assim, onde ele faz um apanhado geral da evolução do pensamento geográfico, desde o que ele chama de povos primitivos, isso já é um tema polêmico, tá? Mas ele quer dizer o seguinte, que na verdade desde que a humanidade é humanidade, o pensamento geográfico já estava presente, né? Porque esses primeiros povos, eles já tinham conhecimento sobre ventos, sobre correntes, sobre natureza, sobre ciclos agrícolas, e por isso eles tinham também conhecimentos geográficos, né? Mas ele aprofunda um pouco mais na questão dos gregos, e como o conhecimento geográfico era importante na Grécia Antiga, né? Então ele traz as contribuições dos filósofos, que não eram somente filósofos, vocês sabem, né? Eram pensadores, desde Aristóteles, inclusive, né? Com a sua contribuição sobre a esfericidade da Terra, né? Ou seja, estamos falando aí de mais de 2000 anos atrás, e a galera já sabia há muito tempo que a Terra é redonda, né? Então não cabe nem discussão em relação a esse ponto, certo? Em relação, evidentemente, à esfericidade da Terra, né? Sobre o Aristóteles e sobre o texto, é evidente que cabe, né? Mas, desde a contribuição do Aristóteles, passando aí pela contribuição dos chamados gregos pré-socráticos, falando da importância do pensamento grego no avanço da geografia, com o Eratóstenes, que é um cara que, de certa forma, inventa aquilo que mais tarde vai ser chamado de geodésia, né? A forma da Terra, falando do Estrabão, que é o cara que pela primeira vez usou o termo geografia, uma obra de 17 volumes, escrevendo todo mundo conhecido. Enfim, para não me alongar muito, vocês vão ver no texto, né? Não quero também adiantar muito aqui. Ele trata dessa contribuição dos gregos para a evolução do pensamento geográfico. A seguir ele fala dos romanos, que ao contrário dos gregos tinham um pensamento bem mais pragmático, né? Ou seja, tinham também um conhecimento geográfico embutido, mas eles inclusive usavam o conhecimento que já tinha sido usado pelos gregos. Mas eram mais pragmáticos porque a questão fundamental era uma questão de como controlar conflitos, como controlar certas áreas, as relações comerciais, né? Então ele traz essa contribuição dos gregos, traz a contribuição dos romanos, né? Nessa geografia da Idade Antiga, por assim dizer. Ainda não como geografia, sim como conhecimento geográfico. Depois ele fala, esse é o capítulo 2, né? As ideias geográficas na Antiguidade.
Depois ele vai falar um pouquinho sobre o pensamento geográfico na Idade Média. Então ele traz aqui a ação dos árabes, que ele chama de árabes, né? Na verdade, toda uma expansão do mundo islâmico, do Oriente Médio para o norte da África e até a Península Ibérica, na verdade, pensando numa expansão do mundo conhecido, né? Com alguns geógrafos desse tempo, né? Árabes como Idris, Ibn Khaldun, Ibn Battuta e outros. Enfim, fala dos povos nórdicos, né? Aquilo que mais tarde também vai ser chamado de vikings. Olha que interessante, né? Tem até série no Netflix sobre isso. Mas também como essa galera tinha conhecimento certamente de geografia, né? Enfim, traz uma série de contribuições dos árabes, dos povos nórdicos, mas ao mesmo tempo discute o quanto retrocede o conhecimento na chamada Idade Média, né? Embora as chamadas grandes viagens medievais, ele cita, por exemplo, Marco Polo, outra série da Netflix ainda, importante, né? As viagens, e a viagem do Marco Polo, né? Lá para o Extremo Oriente, mas ele traz essas contribuições todas, mas faz duas ressalvas. Uma, que o conhecimento retrocede de maneira geral na Idade Média, né? Se deixa de acreditar, vejam só, na esfericidade da Terra, né? E também os relatos que vêm são um tanto literários, são recheados de invenções, de monstros, etc. e tal. Então não é um conhecimento científico de fato, né? É a ressalva que o Manuel Corrêa de Andrade faz pra gente aí para discutir esse avanço do conhecimento geográfico. Já o Antônio Carlos Robert Moraes, no seu capítulo 3, chamado Origens e Pressupostos da Geografia, que está ali no texto, ó, bem pequenininho o capítulo também, ele fala também da geografia da Grécia Antiga, né, inclusive citando outros, o Heródoto, considerado pai da história, com a descrição dos lugares, fala dos pré-socráticos como Tales de Mileto, né, e a importância das suas obras, fala do próprio Aristóteles, evidentemente, mas logo a seguir fala de que o conhecimento geográfico era muito disperso, por um lado, né? Não havia uma uniformidade, né? Ou seja, se chamava de geografia tudo que era relativo a conhecimento sobre a Terra, de maneira geral, na Grécia Antiga, né? E mesmo depois. E aí a ressalva que ele vai fazer é que, de fato, só é possível falar de geografia, como a gente concebe hoje, a partir do século XVIII, século XIX, fundamentalmente, né? Isso não quer dizer, segundo o Antônio Carlos Robert Moraes, que não existisse um conhecimento geográfico ao longo aí desses séculos todos que se passam lá na Grécia Antiga até chegar ali uma época pós-Idade Média. Mas era algo que talvez não seja o que a gente concebe hoje como geografia, mas também foi muito importante. E aí, fundamentalmente, no texto dele, ele traz alguns pressupostos, digamos assim, de ordem mais prática, né, e alguns pressupostos filosóficos. Os pressupostos de ordem prática, até anotei aqui no meu esqueminha super organizado, ele vai dizer que são três, né? O conhecimento efetivo da extensão da Terra, que é fundamental ali a partir do século XVIII, esse seria o primeiro pressuposto, né, de ordem mais material. O segundo pressuposto seria o repositório de informações sobre os diferentes lugares a partir da expansão colonial centrada na Europa, né? Isso deve ser sempre um motivo de crítica, mas isso estava dado nesse momento histórico. E o terceiro pressuposto é o aprimoramento das técnicas cartográficas, inclusive a difusão da impressão, que é uma coisa importante, para, de fato, difundir os conhecimentos cartográficos e, portanto, os conhecimentos relativos ao mundo conhecido, né? Então, o avanço da cartografia tem muito a ver com o avanço do conhecimento geográfico. Esses seriam os pressupostos de ordem mais prática, sistemática. Agora, do ponto de vista da própria evolução do pensamento, ele vai dizer que tem outros pressupostos, né? Pressupostos filosóficos, com obras aí voltadas à fé na razão humana e não somente a fé religiosa, ou seja, uma transição aí da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse sentido, ele fala que é muito importante, por exemplo, a obra do Kant, do filósofo Immanuel Kant, para a geografia, né? Pensando a razão prática, né? Para quem conhece filosofia, deve saber do que a gente está falando, e o Antônio Carlos Robert Moraes dá algumas pistas para além disso. Esse seria um pressuposto de ordem filosófica. Do ponto de vista político, ele fala da obra de Rousseau, com seu Contrato Social, do próprio Montesquieu, e que vão trazer um arcabouço que vai permitir com que a geografia se desenvolva logo a seguir, já como conhecimento mais sistematizado. É um pressuposto de ordem econômica, né, com Adam Smith, com o próprio Malthus, com a sua ideia de população, de crescimento populacional. Então isso também vai dar algum caldo do que mais tarde vai ser conhecido como geografia.
E por fim, o pressuposto mais biológico do evolucionismo, né, que surge a partir das obras de Lamarck e Darwin, né? E inclusive o Moraes vai fazer um diálogo com Ernest Haeckel, fundador da ecologia como conhecimento, que nasce inclusive com uma área muito próxima da geografia, né? Muita gente não sabe dessa relação intrínseca entre geografia e ecologia. Mas o Moraes ele vai colocar esses pressupostos como coisas básicas para que a geografia, como a gente concebe hoje, surja na Europa e especificamente na Alemanha no século XIX. Então ele dá essas pistas para dizer, olha, o que acontecia, o que era importante, qual é o substrato, qual é a base para a partir daí a gente pensar a geografia de fato como um conhecimento mais sistematizado. Mas aí também não vamos fazer um spoiler, porque nos capítulos seguintes o Moraes vai falar por que a geografia vai surgir como ciência na Alemanha. A questão é, né, desde uma pré-história aí até a Idade Moderna, a gente tinha sim conhecimentos geográficos e tinha um pensamento geográfico. Não era algo totalmente sistematizado, né? Não era algo uniformizado, então não dá para dizer que era ciência. Até porque ciência é um empreendimento moderno, fruto da modernidade. Mas a gente tinha uma série de conhecimentos que foram fundamentais para, no século XIX, aí sim a gente ter o surgimento da geografia como uma ciência, a partir das cátedras universitárias. Mas isso a gente fala na semana que vem, certo? Para finalizar, pessoal, vocês vão ler esses dois textos, vão analisá-los e aí vocês vão fazer uma tarefa avaliativa que está ali no Moodle, chamada Duelo de Autores. Calma, não é para ninguém brigar, pessoal, né? É só para vocês fazerem, dialogar, em alguma medida comparar os textos desses dois autores, né? Não vou adiantar, mas a gente colocou ali 4 perguntinhas para vocês responderem a respeito desses textos aqui. Usem as palavras de vocês, mas sejam sintéticos, né, pessoal? Sejam sucintos, não precisa fazer grandes elucubrações teóricas, certo? Que é uma tarefa avaliativa. Então, ali as 4 questões, respondam do jeito que achar melhor. Como a gente está vendo na terça, né? É justo que a gente dê uma semana para vocês, certo? Acho que é isso, pessoal. Não sei se eu me perdi aqui no meu roteiro, né? Mas a nossa aula é um pouco assim mesmo, certo? Então, tá ali no Moodle. O fórum explicando isso, a tarefa também explicando, e os textos estão lá na pastinha textos de apoio, certo? Aproveitem, boa semana e não deixem de nos acompanhar, não nos abandonem, pessoal, façam suas tarefas, tá? Beijo, tchau, tchau.